E aí galera, fazer mais um videozinho, vim almoçar na casa da minha avó todo domingo, passar a tarde com ela um pouquinho, aproveitar e mandar mais uma palavrinha, como é de praxe. Eu às vezes penso que não quero dar conselhos pra ninguém, às vezes eu acho que também não quero ouvir conselhos, mas também às vezes eu penso que é mais que uma obrigação eu transmitir um pouco da minha vivência. Queira ou não, minha alma é de criança, mas a idade já me trouxe um pouco de experiência. E o tema que eu quero trazer hoje é a depressão, que parece que virou moda, né? Dizem que nos próximos 20 anos, de cada 2 pessoas, uma vai ter depressão, é mole? No Brasil são 4 milhões de depressivos. E parece que agora essa pandemia virou uma desculpa para a pessoa se explicar o seu comportamento, digamos assim. Então, primeiro, para entender, a gente tem que entender que é o seguinte: ficar triste é bom e é normal, é natural. Eu, por exemplo, quando acontece alguma coisa ruim comigo, eu fico muito triste. E às vezes isso afeta a minha rotina, afeta a minha saúde. Eu, por exemplo, quando eu estou bem de saúde e de repente fico doente, eu fico muito triste, até um pouco além do normal. Tem gente que leva, por exemplo, uma gripe. Por exemplo, minha garganta tá um pouco inflamada. Tem gente que inflama a garganta, nem triste a pessoa fica. Eu já fico muito triste. E às vezes isso interfere um pouco na minha rotina. Eu fico mais desanimado e tal. Isso é depressão? É, mas é uma depressão leve, é uma depressão mínima, é uma depressão que dá pra aguentável, suportável. Então, gente, definindo depressão é um problema químico, é um problema hormonal, é quando suas glândulas endócrinas, é quando sua amígdala, sua glândula pineal, ela está deficiente, ela para de produzir serotonina, ocitocina, endorfina, esses hormônios, dopamina, esses hormônios que te dá prazer. Às vezes, por exemplo, quando a pessoa é muito bipolar, quando a pessoa é muito vive muito na margem, muito borderline, então ela um dia produz muita dopamina, no outro dia fica triste, nem sabe por quê, porque rolou um déficit. Então, para definir, para ficar claro, depressão é quando a sua tristeza, ou seja, quando essa falta de produção hormonal do bem, ela te afeta. Porque ficar triste é normal. A pessoa, por exemplo, bateu o carro, perdeu o emprego, o filho morreu, o filho está doente, é normal a pessoa ficar triste, muito triste, chorar, até ficar desanimada, até afetar a rotina, desde que não afete muito, é normal, ninguém é de ferro. Errado é quem não fica triste. Esses são os psicopatas, os sociopatas. Eu acho que o pior que um depressivo, um deprimido, uma pessoa melancólica, trágica, uma pessoa dramática, pior é a pessoa fria, gélida, glacial, muito racional demais. Devemos ser emocionais, devemos ficar tristes nas horas certas, felizes nas horas certas. Devemos ficar felizes na medida, triste também na medida. Se você ganha, por exemplo, na cena, a explosão de dopamina vai ser tão grande que no outro dia você vai ficar triste, mesmo que tá tudo bem, tá tudo feliz.
você vai estar meio triste, não vai entender, mas é por causa da questão química, da sinfonia química. Acontece muito no sexo, quando a pessoa transa, tá naquele momento maravilhoso, depois goza, fica meio jururu, não sabe por quê, por causa disso. Na hora do orgasmo, queima muita ocitocina. Quando a gente sai à noite, bebe muito, zoa tudo, faz aquela noite perfeita, no outro dia tá meio jururu, mesma coisa. Então a gente entendendo como funcionam essas flutuações glandulares, hormonais, endócrinas, a gente consegue entender que a tristeza passa, a felicidade passa, ela vai e volta, é como uma montanha russa, uma hora tá no pico, outra hora tá embaixo, outra hora tá em cima, outra hora tá embaixo. E qual o remédio para depressão? É um conjunto de fatores: autoconhecimento, ter uma vida saudável, comer bem, dormir bem, se alimentar bem, fazer o que te dá prazer, pegar sol, ouvir música, sorrir, abraçar, cuidar de plantas, de animais, entender como funciona esses mecanismos. Aí você vai conseguir gerenciar seus sentimentos, você vai conseguir administrar suas emoções, você vai conseguir presidir, auditar suas razões. Aí você fica mais satisfeito. De repente a felicidade se transforma em satisfação. De repente a tristeza, a depressão vira uma consciência, vira um professor. A pessoa está com câncer, o câncer dela vira um mestre dela. Deus me livre, mas infelizmente é a única forma da gente combater esse mal. Quando a gente se entrega, a gente se lasca. Então a pessoa depressiva, ela tem duas opções: lutar ou morrer, se entregar ou avançar, resistir ou se desintegrar. É muito importante isso que eu tô falando, galera, porque a depressão tá virando moda, tá virando vitimismo. Outro dia eu conversei com uma amiga minha pelo telefone, a menina chegou: ah, porque eu tenho depressão, como se fosse, sei lá, como se fosse, porque eu tenho diabetes, ou câncer, ou AIDS. Ela falou como se fosse isso. Minha vontade era falar: toma vergonha na cara. Se eu fosse a mãe dela, eu sei que existem casos e casos. Às vezes a pessoa tá com depressivo porque tá intoxicada do cádmio que fuma cigarro, ou a pessoa tá limpando a casa com produto químico e sem querer se intoxica, e isso influi na produção hormonal dela e ela fica depressiva. Aí de repente ela tá fazendo tudo certo, não sabe que é o sabonete lá, o desodorante que tá intoxicando ela, que é o batom que contém chumbo, que tá intoxicando ela. Então existem casos e casos. Mas vou te dizer uma coisa para encerrar esse assunto: muitos desses casos de pessoas depressivas é falta de vergonha na cara, é falta de porrada, é falta de peru. Eu não sei, eu sei que é chato dizer, é escroto dizer isso, mas essa é a verdade. Então às vezes o melhor remédio para um depressivo é tomar um belo tapa na cara, mas aquele de machucar a mão, de quebrar o dente, porque aí a dor física tira a dor química, a dor emocional. Então galera, a gente tem que preparar nossos filhos para a vida, e isso inclui fortalecer eles emocionalmente. Pode ficar triste, você deve ficar triste. O Brasil é um país com 100 mil assassinatos por ano. Somos campeões de suicídio, somos campeões de morte no trânsito, somos campeões de violência, de
de divórcio. Então isso aí tem que te revoltar, tem que te deixar triste. Agora não deixe isso afetar a sua vida para com as outras pessoas. Quer se cortar? Quer se mutilar? Faça isso sozinho, tranque a porta, corte, depois bota um casaco por cima, não tem problema nenhum. O problema é quando você corta e mostra pro seu pai que você está cortado. Isso é vitimismo. Então, para mim, 90% eu que estudo depressão, que sou hipnólogo, estudo programação neurolinguística, tenho centenas de livros sobre isso, eu entendo mais disso que mais 99% dos psicólogos, dos psiquiatras. Eu entendo, porque eu estudo, percebo, eu busco a verdade. Então, vou dizer, para terminar, 90% das pessoas depressivas é falta de caráter, é falta de vergonha na cara, é falta de aprender a ser gente, a lutar pela verdade. É lógico que a pessoa está sem dinheiro, tudo bem, está sem saúde, tudo bem, está sem lucidez, tudo bem. Mas a jornada da vida é justamente ganhar dinheiro, ganhar lucidez, ganhar saúde. Então, se você vence na honestidade, se você conquista a intuição, se você aflora a sua razão, a depressão vira tristeza. Exatamente isso. A gente tem que ver para crer. A gente tem que aprender a olhar, a interpretar. Tudo depende da sua ótica, tudo depende da sua visão, da sua audição, da sua sinestesia, da sua capacidade de se tocar, de se encontrar, de criar propósito, valor, sentido, princípio, de você mesclar razão e emoção, de você conseguir sinergia entre o divisível e o indivisível. Então, galera, chore, tá triste, chore. Tá com saudade de um parente morto? Chore, isso é bom. Chore, fique triste. Eu perdi meu cachorro, eu tive que sacrificar um cachorro de 14 anos que morava comigo, dormia do meu lado, que quando eu fui expulso de casa foi comigo, que viveu comigo. Para onde eu viajava eu tinha que levar ele. Então ele era eu era mais que um pai, ele era meu dono. Então ele era meu pai. Então eu tive que sacrificar meu cachorro. Foi um dos momentos piores da minha vida. Eu chorei de gritar, de acabar. Eu já tinha ouvido falar que lágrimas acabam. Quando você chora, tem hora que você chora sem lágrima, porque ela acaba. E eu passei por isso. Eu chorei, eu chorei gritando de saudade. Até hoje eu choro. Mas não é por causa disso que eu vou ser arrogante com outras pessoas, vou maltratar outras pessoas, vou me maltratar, vou maltratar meus filhos. Não é por causa disso que eu vou deixar de sonhar, deixar de trabalhar, deixar de correr atrás. Não é por causa disso que eu vou ficar doente por causa disso. Entendeu? Então, galera, para terminar, depressão, de 100% dos casos, 1 é caso de remédio, é caso de psicólogo, de psiquiatra. O resto é falta de porrada. O resto é pegar um depressivo desse e sentar porrada nele, tirar sangue dele, porque aí no outro dia ele tá dando sorrisinho, tá manso igual um gato. Tá entendendo? Porque depressão é vitimismo, é chantagem emocional, é gente vagabunda, é gente filha da puta. É isso, essa é a verdade. Não todos, 2% são pessoas que realmente têm esse problema químico. O resto é problema psicológico, é falta é falta de sensibilidade, de caráter, é egoísmo, é vagabundagem. A dica de hoje é essa aí, galera. Valeu.